Bem-vindos ao projeto Recapitulando, onde buscamos lembrar ou relembrar de assuntos bíblicos já estudados, tirando assim dúvidas frequentes sobre vários assuntos, e assim mantendo a pureza e santidade dos ensinos de Deus. No Recapitulando de hoje, nós vamos tratar uma pergunta. É possível entendermos a Bíblia de uma só maneira? De Raymond Kelsen. É gravíssimo o fato de tão pouco estudo bíblico ser feito hoje em dia. Poucas pessoas leem e estudam a Bíblia, a Palavra de Deus. Isso acontece, de várias razões, por várias razões. Primeiro, as pessoas não leem a Bíblia por indiferença. Por quê? Muitos são totalmente indiferentes à Bíblia. Elas não se importam se a Bíblia é verdadeira ou não. Então, não possuem qualquer interesse por ela. Agora, segundo, outras pessoas se interessam vagamente por assuntos religiosos, mas não estudam a Bíblia porque não reconhecem a importância disso. Jamais desenvolveram um gosto por esse tipo de alimento espiritual. E o terceiro, há também aqueles que não querem olhar para o espelho da verdade de Deus. Por quê? Porque ele revela a abominável condição humana, como ele é. Não gostam do que eles veem ali. Um outro ponto. Quarto, outro tipo de pessoa não estuda a Bíblia porque tem a impressão de que é impossível entendê-la. Então, o que nós vamos ver hoje vai se concentrar mais no quarto grupo, no quarto ponto, enquanto falamos sobre entender a Bíblia. Então, será que é possível entendermos a Bíblia? A ideia de que é impossível entender a Bíblia é uma invenção do clérigo católico romano. Essa teoria foi inventada pelos sacerdotes para privar os fiéis da liberdade de leitura, de estudo bíblico. Diziam esses sacerdotes que as Escrituras não são para pessoas comuns. E que essas deveriam ir à igreja em busca da interpretação dos oficiais da Bíblia. Dessa forma, tornavam os seus membros submissos a quem? A Deus ou a eles? As Escrituras deixam claro que foram escritas para todas as pessoas. E não somente para alguns oficiais presunçosos. Os cristãos recebem a seguinte ordem, lá de Colossenses 3:16. Vejam. Diz assim, isso o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Colossenses, inspirado pelo Espírito Santo. Diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele estava dizendo para quem? Para um só ou para várias pessoas? Para vários cristãos, até hoje, para nós. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, será que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, habita ricamente, verdadeiramente, em nós? É uma pergunta para pensar. Ou talvez ela habita de forma pobre em cada um de nós. Ok, vamos lembrar o que Pedro disse na primeira carta de Pedro, capítulo 3, e versículo 15. Isso. Lembra que ele diz? Assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Agora, quem tem condição de responder
a essa esperança? Aquele que a palavra habita ricamente ou aquele que a palavra habita de forma pobre ou pobremente? Não sei se essa palavra existe, mas ok. Veja bem, somos admoestados ou chamados à atenção, né, a desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Novamente, para pensarmos, quem de nós tem esse desejo ardentemente? Precisamos refletir. Paulo disse que as Escrituras foram escritas para a nossa instrução. Nós vemos isso em Romanos capítulo 15, versículo 4. E que diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensinamento foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E isso confirma o quê? O que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nós lemos, ele vai dizer sobre a esperança que há em nós. E nós também podemos confirmar isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Vejam que Paulo também ordenou que essa epístola fosse lida a todos os irmãos santos. Mas qual epístola? Ou, no caso, qual a carta? Ele estava falando de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, ou de Tessalonicenses. Diz assim, 5 e 27. Conjuro-vos pelo Senhor, que essa epístola ou carta seja lida a todos os irmãos. Então, qual seria o significado dessas afirmações se as Escrituras não tivessem sido escritas para as pessoas em geral? Deus nos ordenou ler algo que não podemos compreender? Nesse caso, uma das duas afirmações tem de ser verdadeira, que nós comentamos. Ou Deus não poderia nos dar a Bíblia de uma forma que a pudéssemos entender, ou Ele jamais o faria. Dizer que Ele não poderia fazer isso põe em dúvida o seu poder, e dizer que Ele não o faria negar a sua bondade. Com certeza, não podemos crer que Deus teria dado uma revelação e ordenado que ela fosse lida por todas as pessoas, sabendo que não seria compreendida. Agora, pensem, é possível entendermos a Bíblia de uma só maneira? Embora alguns considerem que seja impossível entendermos a Bíblia, esses ainda insistem que é impossível entender a Bíblia todos de uma só maneira. Essa é a mesma ideia discutida anteriormente, mas de um ângulo diferente. É a mesma contenção que os sacerdotes fizeram em relação à nossa incapacidade de entender o significado das Escrituras. Os sacerdotes, que digo, da Igreja Católica. As afirmações anteriores que nós dissemos aplica-se aqui novamente. Se Deus não deu uma revelação que podemos compreender de uma só maneira, ou Ele não poderia fazer isso, ou Ele não o faria. Com certeza, Deus pode dar uma mensagem que todos compreendam. E se todos compreendem, então eles devem entender
da mesma forma. Pode ser que alguns entendam mal a Bíblia, mas não pode ser que nós a entendamos de formas diferentes. Somos então forçados a aceitar essa conclusão. Se Deus não deu uma revelação que podemos entender da mesma forma, foi porque Ele não quis que a entendêssemos todos da mesma forma. Agora, o desejo de Deus real é que Ele quer que haja concordância entre o seu povo. O Novo Testamento apela por unidade. Isso nós vemos onde? Em João, capítulo 17, versículo 21, e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Vejam o que Paulo disse em 1 Coríntios 1 e 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E isso não é instrução para os coríntios, isso é instrução para todos os cristãos. Agora, veja bem, é possível haver unidade sem unidade de entendimento? Não. Agora, lembram de Amós, capítulo 3, versículo 3? Ele diz assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Sendo assim, o fato de a Bíblia rogar por unidade torna a mostrar que Deus espera que leiamos a Bíblia e entendamos. Isso significa entendê-la de forma, ou melhor, da mesma forma, não de formas diferentes. Deus aprovaria um pregador se apresentar num púlpito dia após dia, pregando cada vez um plano diferente de salvação? Será? Se não, então como ele pode aprovar 10 homens diferentes pregando 10 planos diferentes de salvação? Esse é um bom ponto para nós refletirmos. Agora, e quanto às diferenças religiosas? Vamos ver. Alguns podem insistir no fato de que nossas diferenças são uma prova de que não podemos ver a Bíblia da mesma forma. Será que isso é verdade? Quais são algumas dessas diferenças? Veja, o mundo religioso está dividido em credos, isso nós sabemos. Mas quais credos? A Bíblia? Alguém é contrário ao fato de a Bíblia ser um credo? Não. Agora veja, as pessoas que alegam serem seguidores de Cristo também se dividem em nomes. Quais nomes? O nome cristão? Não. A divisão é em nomes que não se encontram na Bíblia. Os adoradores igualmente se dividem quanto ao que constitui o batismo. Alguns pregam imersão, alguns a aspersão e outros o derramamento de água. Em qual desses grupos nós estamos? Alguém é contrário a ser sepultado no batismo? De Colossenses 2 e 12. Quem? Não, ninguém. A divisão diz respeito a práticas não encontradas na Bíblia e não a doutrina que são ensinadas, então, na Palavra de Deus. Então, o que causa ou causou divisão na Igreja de Cristo lá depois do primeiro século, estava onde? Na Bíblia? Na doutrina? Não. Estava fora da Bíblia e fora da doutrina de Deus. Então, concluindo,
O que é que nós temos que fazer? Ler e estudar a Bíblia. Você então descobrirá que ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Salmos 119, versículo 105. Quanto mais você ler e estudar a Bíblia, mais descobrirá que o seu entendimento dela está aumentando. E aí, lembrando de 1 Pedro 2:2, desejai ardentemente. Não é para desejar de forma pequena, mínima, um pouquinho só, como uma aguinha morna. Não, ardentemente. Mas como? Como criança recém-nascida. O genuíno leite espiritual. Como assim, como criança recém-nascida? O que ele estava querendo dizer? Bem, para quem já não foi criança recém-nascida, porque nós não vamos lembrar disso, mas para quem é pai e mãe, pensem, quantas vezes uma criança recém-nascida chora, luta pelo leite genuíno que ela precisa para alimentar ela. Quantas vezes? Uma vez por mês ela chora? Uma vez por semana? Uma vez por dia? Quantas vezes ela chora por dia? Várias vezes. Então não é uma vez só na semana que você, como cristão, vai buscar o leite genuíno. Aí como você vai ser? Vai ser um cristão criança fraca. Não um cristão adulto, um cristão já crescido, maduro na palavra. Se fizermos diferente do que Deus espera de nós pelo seu ensino, o que é que nós estamos fazendo? Negando, facilitando para a nossa vida. Nesse pensamento de facilitar, eu lembro de uma questão que eu comento e eu falo com alguns irmãos em Cristo quando a gente está estudando. Existe o conceito do cristão raiz e o conceito do cristão Nutella. O cristão raiz é aquele que está alicerçado, está aprofundado na terra, com suas raízes profundas, buscando o quê? O alimento, diariamente. E esse, dificilmente, ele cai, porque sua raiz, ou melhor, a sua raiz está profunda. E ele se alimenta de todas as formas que Deus espera, para que ele seja forte. Agora, o que é um cristão Nutella, que a gente poderia dizer? De uma forma que a gente possa compreender. O cristão Nutella seria aquele cristão, como a própria Bíblia diz, que ela é uma... Quer dizer, continua sendo criança, que não busca o leite verdadeiramente para que ele possa crescer. Porque toda criança, quando busca diariamente o leite, ela cresce, certo? Ela tende a crescer. Isso é natural. Agora, da questão do cristão Nutella, é porque ele não busca ardentemente, ele não busca todos os dias, ele não busca verdadeiramente crescer. Ele começa a fazer igual a Nutella. A Nutella é algo fácil de digerir, é algo fácil de engolir. É docinho, é gostosinho. E aí então ele significa que ele facilita, ele pega aquilo que é agradável a ele. Porque o cristão raiz, ele se alimenta daquilo que é difícil de engolir, dói, e ele precisa transformar, ele precisa se transformar. Então esse é o cristão raiz e o cristão Nutella, aquele que facilita a vida dele, porque ele sabe que se ele pegar na raiz da essência, vai ser difícil, então ele facilita. Ok. Agora, o que é que Deus espera de nós? Que aceitemos a suficiência da Bíblia e não algo que venha de fora. Precisamos ficar satisfeitos com a Bíblia e somente com ela. Então, não mire ou não migre para práticas não mencionadas na Escritura, facilitando a sua vida, pois elas são a causa principal
da má compreensão e das divisões que existem no mundo religioso. Satisfaça-se com a Bíblia. A satisfação de um cristão verdadeiro, de um cristão raiz, ele vem da Bíblia. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Cristo. Amém. Quer saber mais desse e de outros assuntos do projeto Recapitulando? Se inscreva e clique em notificações e assim receberá avisos de novos estudos bíblicos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.